Pessoal, boa noite a todos. Neste vídeo vamos falar sobre o uso do RStudio. Tá, este programa daqui, que na aula anterior eu falei para vocês que iríamos utilizar, mas que não foi possível, né? Então, neste vídeo eu vou fornecer um tutorial para que posteriormente vocês possam replicar também em casa sobre a estimação de uma regressão linear múltipla, tá, utilizando este programa, tá? Então, inicialmente, o que vocês têm que fazer é baixar o programa, tá? Neste site, posteriormente eu vou deixar este link também postado lá no AVA. E aqui nesta parte que estou mostrando aqui com o mouse, vocês podem baixar o programa. Tá? Você vai fazer aqui a instalação do programa. Uma vez feita a instalação, vocês vão abrir o programa e o layout do programa tem este formato daqui que estou mostrando para vocês, tá? Esse daqui é o layout do programa. Então, o arquivo que eu deixei disponibilizado para vocês lá no AVA, este daqui, que se chama script aula em R. Esse script é como se fosse a linguagem que o programa entende para a gente poder fazer uma análise de regressão linear múltipla. Tá? Então, esse script daqui, vocês vão abaixar e clique direito, salvar link, e aqui vocês escolhem qual que vai ser a direção, né, do arquivo onde vocês vão salvar o arquivo, tá? Neste caso aqui eu já tenho salvo, tá? É meu arquivo aqui, aula 4 de métodos quantitativos. Então não vou salvar novamente, e ele já está no formato R, tá? Arquivo formato R. Vou salvar novamente só para deixar mostrando. Salvar, pronto, tá? Então eu vou aqui procurar o arquivo. Então vou procurar o arquivo e eu já tenho aqui. Vou copiar aqui o arquivo, aula 4 métodos, e vou salvar aqui em aula R, tá? Vou tomar como referência este arquivo aqui, para salvar aqui todo o material que a gente vai utilizar na estimação do modelo de regressão linear múltipla utilizando o R, tá? Uma vez que eu já salvei aqui o arquivo que estou sinalizando com o mouse, eu vou voltar novamente aqui ao programa, o R, tá? Aqui no programa tem uma opção que estou mexendo aqui com o mouse, aqui nesta parte de abrir arquivo, tá? Vamos abrir um file já existente. Aqui ele indica, né, abrir um file já existente. Então vamos abrir aqui. Abrindo aqui, vamos procurar o arquivo que acabamos de baixar, tá? Aula R, vou utilizar o arquivo aula 4 de métodos. Então, aqui já abriu, tá? Já abriu aqui o arquivo, tá? Aula 4 métodos, e já tenho pronto aqui o arquivo que vou utilizar, tá? Toda esta informação daqui o R precisa saber, né, entender, para que a gente possa fazer a estimação do modelo de regressão linear múltipla, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que instalar aqui os pacotes. Aqui eu deixei aí indicado, né, que a gente precisa inicialmente instalar os pacotes para poder posteriormente fazer a estimação do modelo, tá?
como eu já tenho instalado aqui em meu programa, talvez ele vai ir avisando que eu já tenho instalado, tá? Mas vamos fazendo aqui para eu mostrando para vocês, tá? O que deve ser feito, tá? Então seleciono aqui toda esta parte daqui, lembrando que a gente vai ir executando, né? Ou falando para o programa que tem que instalar somente estas informações que não estão em hashtag, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar todo esse daqui e vou dar um Ctrl Enter, tá? Eu dou um Ctrl Enter aqui deste lado daqui, deste lado direito, o programa ele vai instalando o pacote, tá? Aqui ele indica que eu já instalei o pacote, mas quando aparece este sinalzinho aqui em azul, significa que ele já instalou, tá? Igualmente também vamos fazer o mesmo procedimento para o seguinte pacote que estou sinalizando aqui, Ctrl e Enter, tá? E aí vai ir instalando, tá? Então, como eu já instalei o pacote, também ele vai avisando também essa parte, né? O importante é que este sinalzinho que estou mostrando aqui com o mouse, este sinalzinho aqui de mais, por exemplo, que aparece em azul, vai indicar que o pacote já foi instalado, tá? Então, vamos continuando aqui. Vou fazer o mesmo também aqui, instalando os pacotes, tá? Vamos carregando aqui os pacotes. Este é o seguinte, tá? E aqui a seguir também eu faço o mesmo, tá? Pronto, tá? Então, uma vez que a gente já instalou todos esses pacotes, o importante é que aqui no programinha, no programa, aqui na parte que estou mexendo com o mouse, apareça um sinalzinho de maior em azul, tá? Isso vai indicar que o pacote já foi instalado. Então, gente, aqui vamos prestar muito atenção. Vamos selecionar o diretório do trabalho, tá? O que significa isto? O diretório do trabalho vai ser o endereço onde vai estar salvo o arquivo que eu vou pedir ao R ler, ele trazer para análise, tá? Então, por exemplo, né? Aqui eu já tenho salvo, né? Onde que está o arquivo que eu vou pedir para o R ler, trazer para análise, tá? E esse arquivo daqui é este que eu deixei postado para vocês aqui, aula em R, tá? Esse arquivo aula em R, se eu baixar, por exemplo, ele está em formato CSV, tá? Esse arquivo daqui ele está em formato CSV, tá? Só um momentinho, aqui está abrindo aqui o arquivo, tá? Já abriu o arquivo, tá? Só vou fechar, mas ele está em formato CSV. E esse arquivo daqui, ele está com o nome de Bitcoin aqui, viu? Por exemplo, em meu arquivo aqui, se eu clicar aqui, esse é meu endereço. Eu posso copiar esse daqui, esse endereço, e transferir aqui para o R. Eu já fiz esse procedimento, tá? O arquivo, onde que está salvo o arquivo CSV? Está salvo no disco D, aqui no endereço aulas, exame graduação 2024-1, aula em R. Esse é meu endereço, tá? Vamos voltar aqui, e aqui eu vejo o meu endereço. Tudo bem? Esse endereço daqui vai mudar dependendo do arquivo que vocês estão salvando em seus computadores, tá? Então, e o arquivo que a gente vai utilizar é este daqui que estou sinalizando com o mouse, em formato CSV, que eu também disponibilizei aqui no Java, tá? Aqui está com o nome aula em R. Tudo bem? Baixando esse arquivo, ele tem o nome aqui de Bitcoin, tá? Então,
Aqui eu vou falar para o programa, né? Tudo bem, vamos voltar aqui e tal. E eu vou falar para o programa que este daqui vai ser meu diretório. Então eu vou dar um Ctrl Enter. E aqui do lado direito, em azul, o R já entende qual que é meu endereço, de onde que vai importar o pacote, tá? Então, uma vez que eu já falo o meu diretório, vou carregar o pacote, o banco de dados, tá? Então, importante, gente, eu estou chamando aqui a meu pacote, o meu banco de dados, né? Utilizando todo este comando. Mas quero que vocês prestem muito atenção aqui. Este é o arquivo que o R vai importar, Bitcoin em formato CSV, tá? Se eu voltar aqui novamente, em meu endereço, esse é meu diretório de trabalho, e aqui está o arquivo Bitcoin em formato CSV. Eu quero que ele importe isso, tá? Então, o arquivo ele está separado por ponto e vírgula, e os decimais estão em ponto. Quero que vocês prestem atenção aqui. Meu computador, ele tem um formato espanhol, tá? Então, o decimal em espanhol é ponto, parecido ao inglês. No português é vírgula o decimal, tá? Então, no computador de vocês vão utilizar aqui, vão trocar aqui esse ponto por vírgula. Tudo bem? Vocês trocam essa informação somente, tá? Mas como meu computador tem um formato em espanhol, eu vou deixar em ponto, tá? Eu quero que vocês prestem atenção somente esse comando. Somente esse daí vocês trocam, tá? Então, aqui selecionem tudo e dão um Ctrl Enter. Aqui em azul, tá? Vocês percebem que o R já leu, fez uma leitura aqui da informação que eu pedi para ele ler. E aqui embaixo, né? Essa parte de baixo que estou mexendo no mouse, aparece a informação dados, 48 observações, 3 variáveis, tá? Então o programa já, o R, ele já trouxe a informação para dentro do programa, tá? Então vamos aqui ver os dados, um Ctrl Enter. Dou um Ctrl Enter e aqui aparece o próprio programa e já me mostra todos os dados aqui, viu? Vou voltar novamente aqui para o arquivo de leitura e vou clicar aqui neste comando só para ver se todos os arquivos estão conforme, tá? Pronto, tá? Uma vez que aparecem aqui as informações deste lado direito, neste formato, gente, sem nenhum erro, é porque está tudo caminhando bem, tá? Então, vamos avançando. Aqui no passo 3, vamos construir um modelo de regressão linear múltipla. Então, o modelo vai ser dado por um LM, né? Que é um modelo de regressão linear, neste caso múltipla, onde o Bitcoin é minha variável dependente e ela vai ser explicada pelas variações da Nasdaq e da Standard & Poor's 500 do banco dados, tá? Do arquivo dados, tá? Então, vamos selecionar tudo isso e vamos dar um Ctrl Enter, tá? Então, aqui do lado direito, este que estou mexendo no mouse, já aparece aqui a leitura que o programa já fez do modelo de regressão. E para eu poder ver o resultado, vamos clicar aqui neste passo 4, né, que é um summary, que seria um resumo do modelo, tá? Ctrl Enter. E aqui já aparece aqui, gente, do lado direito, o resultado, este que estou mexendo no mouse, o resultado da regressão linear múltipla, tá? Aqui, gente, as estimações, tá, dos parâmetros. Esse daqui é beta 0, o intercepto, beta 1 e beta 2.
tá? Aqui nós temos o valor t de cada um dos parâmetros. Até aqui a gente ficou na aula anterior, né? Posteriormente a gente vai falar do teste f e r quadrado, tá? Aqui do lado nós temos a probabilidade, as probabilidades, tá? Bem baixinha neste caso, né? Significativo a 1%. Essas 3 estrelinhas daqui significam o significativo a 1%, tá? Aqui no caso do Standard & Poor's 500 já está basicamente com um erro de 8,38, tá? Então, esse daqui, o programa também calcula similar aos valores que a gente fez pelo Excel, tá? Aqui neste comando, gente, vamos saber aqui, este que estou sinalizando aqui com o mouse agora, Ctrl Enter, vamos saber aqui o intervalo de confiança dos coeficientes. Por exemplo, né? O intercepto que a gente encontrou foi de menos 22,4221. Ele está neste intervalo de menos 27 a menos 17, nesse intervalo daqui, tá? Igual da Nasdaq, 2,49 está neste intervalo de confiança daqui, tá? Standard & Poor's 500, 1,09 neste intervalo de menos a mais, de menos 0,15 a 2,33, tá? O que significa isso? Que existe uma margem de erro, né? Que pode variar nesse intervalo de mais para menos, tá? Intervalo de confiança. Lembrando sempre que todo modelo ele apresenta um erro, né? Mas quanto menor o erro, melhor, tá? E como que a gente consegue analisar esse grau de robustez do modelo? Basicamente pelo R quadrado, pelos testes de significância individual dos coeficientes, que seria o t, que estou sinalizando aqui, e também pelo valor do f. F está estatístico, aqui está o f estatístico aqui de 99,98, tá? 45 seriam meus graus de liberdade, né? Lembrando que tenho 3 parâmetros, tá? 48 observações. E o p-valor, a probabilidade do erro é bem baixinha, tá? Neste caso aqui quase zero, né? Significativo a 1%, tá? Então, vamos fazer uma análise gráfica aqui no passo 6. Eu vou inicialmente aqui selecionar esta parte, vou dar um Ctrl Enter, tá? E aqui debaixo já aparece inicialmente aqui uma figura, tá? Uma figura. Eu vou dar aqui um zoom e aqui eu vou ir ordenando aqui, dar um formato melhor de como vai ficar aqui minha análise gráfica, gente. Mas é um gráfico de... Aqui eu tenho 3 dimensões, neste caso aqui, porque se trata de um modelo de regressão linear múltipla, tá? Vou selecionar ainda esta parte finalzinha aqui do comando. Vou dar Ctrl e Enter, tá? Só para dar um formato melhor à figura, tá? Então, olha só. Como que fica aqui a análise gráfica de um modelo de regressão linear múltipla quando tenho aqui, neste caso aqui, 2 variáveis explicando a variável dependente, neste caso Bitcoin, viu? Então, à medida que eu vou aumentando o meu número de variáveis, já fica mais complicado eu fazer uma análise gráfica no Excel, né? O Excel não vai me dar essa facilidade de eu poder fazer essa análise. E aqui no programa eu consigo ver aqui uma análise tridimensional, nesse caso aqui 3 dimensões, tá? E aqui eu consigo ver alguns pontinhos que estão saindo da média aqui dos desvios, bem,
este que estou sinalizando com o mouse. Esse daí são basicamente os outliers, que se chamam, tá? Que são observações que saem um pouco da média, né? Por diversas razões, né? Pode ser que essa data específica dos dados existiu muita volatilidade no mercado, tá? E são questões aqui que a gente tem que ir analisando posteriormente, né? Para saber o que aconteceu nessa data ou nessas datas específicas do mercado, para que exista muita volatilidade, tá? Aqui a gente conseguiu observar, por exemplo, esse pontinho um pouquinho mais longe na média, em relação à média dos desvios, tá? Pessoal, posteriormente eu vou ir postando mais vídeos utilizando o R ou algum outro programa também que possa ser de utilidade para vocês, tá? Que permita facilitar os estudos quantitativos, né? Lembrando que a disciplina é de métodos quantitativos. Quando vocês tenham o interesse de querer fazer algum estudo de mercado ou de qualquer natureza que envolva dados quantitativos, tá? Eventuais dúvidas eu estou à disposição, tá? Muito obrigado.